Eu comecei a escrever no jornalismo sobre cinema, mas houve uma crise na empresa que eu trabalhava, em meados dos anos 70, etc., e eu terminei me demitindo num processo de demissão coletiva. E eu não consegui, eu consegui emprego, já era jornalista profissional, eu consegui um emprego em outra rede que estava em ascensão em Porto Alegre, que é a RBS, né, na Zero Hora, mas não nessa área de Caderno 2, de variedades, etc. e tal. Eu trabalhei lá em esportes, eu trabalhei na editoria de Mundo, etc. Não na variedades. E para mim, cara, foi muito importante ter trabalhado nessas outras editorias, porque eu tenho a impressão que eu adquiri, trabalhando com telegramas, trabalhando com reportagem, etc., uma técnica de redação jornalística, né? Isso fortaleceu, né, o conhecimento técnico, como se estrutura uma matéria, como, quando, onde, porquê, etc. e tal. E isso foi fundamental, isso para mim foi muito importante na minha atividade posterior, quando eu voltei a escrever sobre cinema aí nos anos 80. Eu passei mais ou menos quase 10 anos sem escrever sobre cinema, até voltar num jornal em Porto Alegre. Aí passei de um jornal para outro, etc. Quando fecharam todos esses jornais, não me restou outra coisa senão vir para São Paulo, coisa que eu não pensava anteriormente. Mas aí quando eu cheguei aqui, na realidade, o meu método, sabe, ele é muito mais baseado numa técnica de redação jornalística, sabe? Porque eu não tenho um método de análise. Eu vou te dizer, eu não tenho. As pessoas dizem que eu tenho. O Enéas, por exemplo, fez a apresentação do meu livro, ele disseca o meu método, que eu nem sabia que eu tinha, talvez, né? Mas, por outro lado, eu tenho um conhecimento teórico do cinema, né? E eu recolho de vários teóricos o que me interessa, né? Eu não sou alinhado com ninguém, né? Assim, né? Tem coisas que eu tiro daqui, dali, etc. e tal, que fortalece ou que vem de encontro a essa minha visão do que deva ser o cinema. Mas, fundamentalmente, eu tenho a impressão que o meu método consiste nessa emoção, ou nessa a emoção, assim, não no sentido puramente, pode ser até a coisa lúdica, né? No sentido da indagação, do desafio intelectual, etc., né? Quando eu falo em emoção. Mas, por exemplo, assim, o que o filme me intriga, o que o filme me motiva, assim como olhar sobre o mundo, ou como cânone de determinados aspectos da própria teoria do cinema. E colocar isso dentro da técnica de redação jornalística, né? E eu adoro quando eu tenho de fazer isso muito rapidamente, né? Assim, quando eu vejo um filme e eu tenho de escrever sobre ele na hora. Quando eu estou num festival e eu tenho, sei lá, eu vejo um filme e eu tenho que ir para uma coletiva, eventualmente posso ter até uma entrevista com um diretor, ator, seja lá o que for, a coisa que valha, mas eu tenho 2 horas para fazer tudo, né? Ou seja, não te dá muito tempo para pensar, né? Eu gosto de pensar escrevendo, sabe? Sei lá, é o meu método, o antimétodo, né?